aprendendo com você, né? Então, assim, Sim. já agradecemos de antemão aí a boa vontade de nos atender. Então, deixa eu falar então um pouquinho da Claro, minha, né, da para parede. vocês me conhecerem um pouquinho. Então, na verdade, hoje em dia eu sou muito mais zoóloga do que ecóloga. A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é só para conversar, comentar com vocês que a minha formação é de biologia, né? Eu sou bióloga e eu entrei na biologia também muito mais pensando no que estudar do que no que ser. Nunca pensei, na verdade, em ser profissional bióloga, né? Eu queria continuar estudando biologia, que era o que eu gostava no ensino médio, né? Mas na verdade, eu já tinha uma enorme queda para a área de biologia marinha. Eu sempre passei verão na praia, eu sou de São Paulo também, sou paulistana, passava verão na praia todo ano, gostava muito de mar, né? Na época em que eu estava estudando, quando eu cheguei, talvez com uns 14, 15 anos, começaram a aparecer os primeiros documentários de ambiente marinho, com mergulho, com gente fazendo, né, as filmagens debaixo d'água, ainda não assim com uma perfeita qualidade, coisas muito azuladas e tal. Vocês vão assistir alguma coisa dessa época aí da década de 70, 80, 1970, 1980, vocês vão achar um horror, né? De tão fraquinho, assim. A gente vê coisas muito legais hoje, né? Na internet e tudo mais. Mas eu já me encantei com aquilo, tanto é que eu quis fazer um curso de mergulho, assim que começaram a divulgar mergulho no Brasil, e a gente nem tinha como mergulhar com o cilindro, né, de ar. Na época eu fiz um curso, eu tinha 16 anos, e o primeiro curso que eu consegui fazer foi de caça submarina. E eu não tinha a menor pretensão de fazer caça, né? E é bióloga e tal, toda pela conservação, salva as baleias, participava em todos esses movimentos aí, mas era o jeito que a gente tinha para conhecer o mar. Então, pôr uma máscara na cara, pôr uma nadadeira no pé, poder mergulhar e tudo mais, e ter um pouquinho mais de técnica, né? Porque é importante, mesmo sem cilindro, só mergulhando com o fôlego, existem coisas importantes aí para aprender e não fazer bobagem, porque dá para morrer, né? Mesmo assim. Enfim, então eu fiz o curso e depois acabei entrando na biologia. E, na verdade, hoje em dia, a gente já tem muitos cursos de oceanografia, muito bons, né? Se desenvolveram muito e tem vários estados no Brasil, mas para quem a gente tem assim umas diferenças entre esses cursos, né? O mar nada mais é do que um ambiente. Quer dizer, tudo que eu aprendo na biologia, eu posso aplicar ao mar. Como também tudo que eu aprendo na geologia, ou na geografia, ou na física, ou até na matemática. Né? Então, a gente tem que avaliar um pouquinho, a Adriana falou para mim em termos de biologia, Maria, então eu estou imaginando que vocês já gostam mais da área de biologia mesmo, né? Mas é só assim, tentar entender que qualquer dessas áreas primárias, elas são efetivamente áreas primárias, e você não, você pode deixar para decidir se quer realmente trabalhar com o ambiente marinho um pouco depois, né? Se fizer né, se gostar de estudar e for para uma pós-graduação, for para um mestrado, para um doutorado, nesse momento pode focar um pouquinho mais para o ambiente marinho. Então, às vezes, assim, antes da gente ter tantas opções de oceanografia, eu sempre sugeria para as pessoas fazerem a área primária. Você gosta de física? Faça física. Gosta de geologia? Vai para geologia. Gosta de biologia? Vai para biologia. E depois decide mesmo, vendo toda a amplitude daquela área, de tudo que dá para fazer, se é realmente, né, o ambiente marinho que ainda encanta e você quer focar mais no ambiente marinho. E em termos, assim, de estudo e de formação, né? Hoje em dia, então, se você for mais direto para um curso de oceanografia, a biologia marinha vai estar inserida, mas como oceanógrafo, é de se esperar que você tenha essa compreensão mais ampla. Então, vocês vão ter formação também vinda da oceanografia física, da oceanografia química, da oceanografia geológica,
toda a parte mais de gestão costeira, gestão ambiental, também tem sido abordado pela oceanografia, né? E que mais? Estudos mais aplicados tanto à plataforma continental como ao oceano profundo, e então existe esse olhar e este foco. E o que significa, por exemplo, que às vezes alguns cursos de oceanografia, por exemplo, não se preocupam muito com a área de evolução, porque não isso é bem importante para a biologia, bem importante para a biodiversidade, mas não tão importante para um estudo diretamente oceanográfico, né? A oceanografia também se preocupa um pouquinho mais com áreas aplicadas, no sentido da pesca, da aquicultura. Então, o Flávio está chegando aí. Então, algumas coisas, né, vão ser bem diferentes em termos de abordagem entre biologia e oceanografia. E em termos de... Então, como eu falei, hoje em dia já está muito desenvolvido e a gente está num movimento muito legal, né, do próprio Estado brasileiro, né, governo brasileiro, Adriana, você viu que o Flávio está chegando? Sim, eu já aceitei, mas não conseguiu entrar agora. Problema. O Teams, às vezes, ele é meio chatinho mesmo de entrar, quem é externo. Mas agora foi. Olá. Olá, professor Flávio. Tudo bom? Flávio, bom dia. Olá, tudo bom? E essa voz? Isso. Não, estamos te ouvindo. Eu acho que a imagem está meio travada. Não sei Também estamos vendo e ouvindo. Tá bom, então vou continuar falando aqui. Tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia. Uma honra tê-lo aqui. Já contei para a professora Rosana o que nós falamos um pouquinho, né, ao telefone. Contei seu elogio a ela. E é bom porque temos várias ideias, né? Um ponto de vista e o outro, enfim, aí fica mais amplo para a molecada, aí fica bem legal esses encontros aí com mais do que um profissional, fica bem dinâmico, né? A doutora Rosana estava terminando, completando aí. Sim, Flávia, eu estava contando um pouquinho da minha carreira, né? Como eu comecei na biologia, já divaguei para as diferenças entre biologia e oceanografia, um pouquinho em termos de cursos, né? E aí eu só queria falar, então, eu fiz uma carreira muito voltada para a pesquisa científica, né? E não necessariamente a gente precisa ir para esse campo, né? Existem muitas outras opções dentro da área marinha e dentro da própria biologia, né? Então, estava falando que muitas vezes a gente entra na biologia com uma determinada ideia e descobre muitas áreas muito interessantes dentro da biologia, né? Então, até também nos primeiros 2 anos de biologia, todo mundo fica meio desesperado, e cada disciplina legal que tem, aí resolve ser aquilo, aí vai para a genética, depois vai para o campo, vai para a botânica, vai para a zoologia, e vai indo assim, né? E às vezes chega à conclusão, né, que o ambiente marinho é algo interessante, e vai fazer alguma coisa relacionada a esse, né? A gente está entrando, eu estava falando no fim, né, é que a gente está entrando numa época muito favorável aos estudos do mar, estamos reconhecendo que o ambiente marinho é muito importante, né, para uma série de questões, inclusive de manutenção de clima, das mudanças climáticas que a gente tem falado tanto, e fornecimento de alimento para as populações humanas, né, e também fontes de energia, fontes minerais, fontes de uma série de coisas. Tanto é que a ONU, a própria Organização das Nações Unidas, decretou que a próxima década será a década do oceano, né? Então, de 2021 a 2031, estaremos focando o oceano como um ambiente super importante para o desenvolvimento, né, da própria humanidade. Então, vai estar em foco, né? A Marinha, acabei de ouvir uma palestra ontem,
E a Marinha do Brasil está muito envolvida também com os cursos de oceanografia e com o desenvolvimento do que a gente está chamando de Amazônia Azul, chamando atenção para esse lado também, que o território brasileiro, ele não acaba na praia, ele não é só aquele mapa verdinho que a gente está acostumado. É um mapa muito mais amplo, porque toda a área da plataforma, existe toda uma área marinha que é considerada território brasileiro, né? Que nós temos que estudar, conhecer, explorar, usar e etc. Ele faz parte do Brasil como qualquer outra área territorial. Os próprios municípios, estados e etc., têm legislações próprias, e vocês estão vendo, provavelmente, né, na mídia, uma série de discussões a respeito do uso do manguezal, do uso das praias, das restingas e das pressões, e quem pode usar, quem não pode usar, né? Então, tudo isso está muito em voga, significa que a gente precisa de muitos profissionais para discutir a questão da gestão costeira, para discutir vários aspectos, né, relacionados com o ambiente marinho. Aí, eu paro um pouquinho de falar, vamos, talvez, conhecer um pouquinho da história do professor Flávio. Eu não sei se já querem fazer alguma pergunta mais específica do que eu falei. Adriana, seu Adriana. O pessoal tá escrevendo aí, tô vendo que elas já estão anotando algumas perguntas aí. Professor Flávio, se apresente então, por favor. Oi, eu consigo ver... agora eu estou vendo você. Quando fala, ele libera o microfone. Mas eu não consigo ver todo mundo, né? Uma pena. Mas, então... eu e a Rosana tivemos uma história parecida, assim, né? Na mesma época, mais ou menos. Uma época onde os estudos marinhos eram escassos, especialmente de ecologia, né, onde não se mergulhava, né, quando eu comecei, não se mergulhava, não havia, as técnicas de mergulho eram muito rudimentares, especialmente aqui no Brasil. Então, se mergulhava em apneia, então, há estudos em apneia, mas estudos com mergulho mesmo, com cilindro, eu fiz o curso de mergulho autônomo em 1980, foi um dos primeiros cursos que a gente teve aqui em São Paulo. Então, o primeiro trabalho que eu conheço, Rosana me corrija se eu estiver errado, mas com mergulho autônomo é de 1976, né, que foi um grupo acho que é MEGS, um grupo de colaboradores, um grupo da Inglaterra que veio para cá e fez um trabalho na região de Cabo Frio. Esse foi o primeiro mergulho com cilindro de mergulho. Então, aí mergulhar em alto mar e tudo mais, foi uma coisa que foi começando, né? A gente não sabia as técnicas. Então, essas técnicas de ecologia, hoje você usa muito estatística, por exemplo. Na época não se usava estatística. Você não fazia, você mostrava a média de uma coisa, mas não mostrava nem a variabilidade, né? Então, isso foi crescendo, né? E a gente foi acompanhando. Fotografia submarina era muito difícil, você tinha que ter um equipamento caríssimo, que eu imagino que hoje seria na casa dos 20, 30 mil reais, né, que tirava, você não sabia o que estava fotografando, que era película, né? Então você ia revelar o filme e tudo mais. Um dia você mergulha com uma câmera digital, você fotografa, já sabe se saiu, se não saiu, quando você vai para a superfície, né? Por exemplo, o tempo de um mergulhador no fundo, então, você mergulha, você vai mergulhar a 30 metros, uns 20 minutos que você pode ficar no fundo. Então, entre mergulhar e descer, quando você chegar lá embaixo, você diz, puxa, o tempo já acabou, tem que subir, né, por causa da questão da descompressão e tudo mais. Então, existe uma série de limitantes. Se você vai trabalhar em alto mar tem corrente, por exemplo. Você fundeia um navio, você tem uma corrente de 5 km por hora. Na hora que você cai na água, você é arrastado, né, a 5 km por hora, vai indo embora do navio. Então, se você não desce rápido até o fundo, né, você não desce onde você queria, você vai descer lá embaixo. Então, existe uma série de coisas que eram difíceis, que foram melhorando. Hoje em dia, você tem os ROVs, né,
os robôs submarinos, né, que vão navegando, você consegue controlar da superfície, né, e vão filmando o fundo, né, com tecnologia digital. Então, isso é uma grande vantagem. Você pode usar side-scan, que são câmeras, né, dentro. Então, a minha história é mais ou menos essa, né, a biologia marinha melhorando no Brasil, no mundo, né, e a gente absorvendo essa tecnologia e tudo mais. E aí, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Então, na verdade, eu vou fazer duas. Pois eu quero fazer um comentário a respeito. Vocês conhecem os bancos de rodolito? Vou começar assim, vocês já ouviram falar essa palavra, bancos de rodolito? Perguntam. O professor consegue ver as meninas? Não consigo, aí que tá. Então, no meu nome, o senhor deve estar vendo meu nome escrito aí. Tem 3 pontinhos ao lado, não tem? Na minha foto, abaixo da minha imagem. 3 pontinhos, tá. Clica provavelmente deve estar fixar. Clica em desafixar. Deixa eu ver. Desativar vídeo de entrada, não, teclado Não, numérico. coloca em galeria. Para visualização em galeria. É que se ele não está usando pelo aplicativo, ele só vê a pessoa que está falando no momento. É porque eu tenho o Teams como aplicativo. Eu tenho como fazer diferente. Aguenta aí que eu vou ficar pequenininha, não tem problema. O que importa hoje não sou eu mesmo, então não tem problema. Vou compartilhar a tela, né? Ótimo, que bom. Acho que é só assim para eu ficar pequena, viu? Pronto. Estão todos vendo legal. agora? Agora eu estou vendo. Melhorou? Agora eu me vejo 2 vezes. Melhorou bem. Muito então, bem. Aí a pergunta, isso é um trabalho que a gente está fazendo agora. Então, eu vou convidar a Rosana para participar, já aproveitar a oportunidade. Então, a primeira pergunta é essa. Vocês já ouviram falar o nome banco de rodolito? Não. Então, segunda pergunta. Bom, aí não adianta, mas sabe a distribuição dos bancos de rodolito? O que eles são, a importância deles? Bom, provavelmente o maior ecossistema marinho brasileiro, com maior extensão. Ele pega toda a plataforma continental, bom, tem para o sul também, mas assim, uma densidade maior do norte do Rio de Janeiro, né, até a Baía de São Marcos, lá no Maranhão, mais ou menos, tem banco de rodolito, né, ocupando toda a plataforma continental. Nossa plataforma continental, que é a região plana, né, depois que você sai da praia ou do Costão Rochoso, a declividade é bem suave, né? Parece um gramado, alguma coisa assim. E depois tem o talude, mas essa região de plataforma chega a ter aí uns 150 quilômetros, alguma coisa assim de distância. Então, é uma região muito ampla, né? Isso é tudo coberto, tudo não, mas é coberto parcialmente por rodolito. Você tem corais também, tudo mais. Mas rodolito, o que é? São umas pedrinhas, mas que tem uma origem calcária. É só a parte de cima que é viva, é como uma concha. Só que é uma alga dura. Essa alga vai crescendo, né, e vai formando tipo uma pedrinha. Às vezes tem uns chifrezinhos, né, e depois fica rolando no fundo. Mas em cima disso crescem outras algas. Esse ecossistema é um dos ecossistemas marinhos mais importantes e ninguém conhece. Eu comecei essa história quando teve aquele derrame de óleo ano passado. E aí eu vi que ninguém falava dos bancos de rodolito e pensei naquele óleo pesado, né? Que era um óleo pesado, não era um petróleo desse de boia, rolando no fundo, aderindo nesses rodolitos. Eu vi algumas imagens que podiam indicar isso. E falei, por que ninguém está falando? Né? E aí fiz uma pesquisa onde ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar, num público de 50 pessoas que visitam o parque onde eu sou diretor, que é o Parque Cientec, que é um parque da USP, uma parte da USP. Aí eu fui atrás da Natália, que é uma colega, foi minha aluna e minha colega. Ela fez a mesma pergunta para os alunos dela de biologia, né, de 2011 até hoje. E aí nenhum aluno de biologia sabia o que era banco de rodolito. Olha Nem que coisa eu. mais grave.
Então, é isso que eu queria deixar para vocês como final da minha fala. Ainda tem muito o que fazer. Muito, 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 muito o que fazer. E nós só aqui no sul da América do Sul tem aqueles florestas que você vê filmes, às vezes, de algas gigantes, totalmente desconhecidos. Tem um outro trabalho publicado na região do Chile, eu trabalho com eles, né, na Terra do Fogo, né? É quase a última coisa que tem antes do Polo Sul. Então, tem muita coisa para fazer, muito desconhecimento. Para ser explorado, né? Tem muita preocupante. pesquisa ainda, né? Muito preocupante a situação. No século XXI, a gente está nessa situação. Eu acho que vocês têm um trabalho muito importante para fazer. Podia falar uma coisa a mais, só, me perdoem, eu vou falar uma coisa a mais e eu queria mais conversar com vocês. Mas uma coisa importante que eu trabalho, por exemplo, é com educação ambiental. Então, eu dou um curso da USP, né, de educação ambiental nos ecossistemas marinhos. Você tem o curso básico de educação ambiental e depois a prática. Desses alunos que fizeram o curso, teve uma época que todos os diretores de unidade de conservação do litoral norte, né, aqui de São Paulo, que pega Ilhabela, São Sebastião, tudo mais, de áreas marinhas, tinham sido os meus alunos, né? Então, essa é uma vertente muito interessante de ser analista ambiental, do ICMBio, do IBAMA, no caso de São Paulo, da Fundação Florestal, né, e que tem uma ação assim, mais direta, né? É só para dar um exemplo, um contraponto com a pesquisa, né? Você pode ser pesquisador, Sim. Mas você pode atuar nessa parte também. Então, encerro por aí. Ó. Vai conversar, né? Quer completar alguma coisa, Rosana? Não, sim, inclusive eu acho que as próprias prefeituras, né, estão sendo pressionadas a criar as suas secretarias de meio ambiente, né, e quanto mais a gente tiver biólogos nessas secretarias, né, para gerir o ambiente, entender a relação entre, né, as cadeias tróficas, entre os vários compartimentos do sistema. O professor está falando de um sistema que ele está embaixo d'água, por isso que a gente praticamente ninguém conhece. E, sinceramente, eu também ia conhecer quando eu estava já aqui na universidade, né, eu estou em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e eu comecei a mergulhar em Arvoredo, que é uma reserva marinha em Santa Catarina, e que, como as ilhas são mais ou menos próximas da costa e tem uma água bastante limpa ali, tem bastante operação de mergulho, várias empresas, né, que levam turistas, e eu comecei a ir como turista, e descobri esse ambiente de rodolitos que eu também nunca tinha ouvido falar, né, mesmo sendo bióloga, mesmo tendo passado num mestrado, num doutorado. Então, o que o Flávio falou é uma realidade, a gente mesmo conhece pouco, né, os nossos ambientes. E essa área de gestão ambiental, ela é super importante e ela é muito melhor feita se a pessoa que está fazendo conhece a natureza dos ambientes, né? Conhece a interligação entre eles e por que a questão biológica é tão complexa e não é muito fácil, né? A gente identificar um único fator que está causando um problema e etc. Geralmente é um intrincado de coisas. Sim. Mas acho que era legal a gente ouvir vocês, assim, o que vocês têm de angústia, o que você quer saber, como que é o curso, não sei o que vocês gostariam mais de saber. Fiquem à vontade, crianças, está aberto. Eu tenho uma dúvida. A maioria das faculdades é de ciências biológicas. Depois, no final, você escolhe entre fazer gerenciamento costeiro, biologia marinha, oceanografia. E eu estava pesquisando e eu vi que tem algumas faculdades que são só de biologia marinha, sem a parte de ciências biológicas. Eu queria saber qual a diferença e se eu fizer a de ciências biológicas e depois biologia marinha, se meu currículo fica mais completo ou fica a mesma coisa, caso eu faça só de biologia marinha. Na verdade, eu não estou nem... Acho que talvez na UF, na Federal Fluminense, que tem um curso de Biologia Marinha. De modo geral, eles são de oceanografia. Eu não sei onde é que você viu, né?
E era o que eu estava falando logo no começo, né? Um curso, se for biologia, comparado com biologia marinha, o de biologia vai ser mais completo, porque o de biologia marinha vai focar em organismos marinhos, em problemas marinhos, em relações de interação e tróficas marinhas, né? Se for a comparação entre biologia e oceanografia, os dois são cursos bastante amplos, são cursos longos, né, de 4 anos, às vezes 4 anos e meio, o nosso aqui da Federal 4 anos e meio. Mas eles vão ter um foco diferente, né? Então, um curso de biologia, você vai estar vendo um monte de processos e questões centrados nos organismos vivos. Na oceanografia, a biologia, né, os organismos vivos vão estar um pouco mais divididos entre um conhecimento mais ambiental, da oceanografia química, oceanografia física, oceanografia geológica, esse tipo de formação de base, certo? Mas ambos são bastante completos. Você conhece algum curso de biologia marinha, Flávio? Então, acho que estou pensando naqueles cursos de Santos, né, da Unisanta. Ah, tá, talvez de tenha. biologia marinha, e eu não sei se esses novos da... tem um pessoal muito bom de ecologia nesses cursos, que é da Unifesp. Federal, Unifesp, exatamente. O curso da Unifesp é um curso bem amplo, ele é um pouco mais parecido com a oceanografia, porque ele tem essas vertentes aí todas das outras áreas, né? E, inclusive, economia, gestão costeira. Então, ele é um curso de ciências do mar, porque ele é bem abrangente. Então, a biologia vai ser um pedacinho. Legislação ambiental. Oi? Legislação ambiental, vai ser toda essa área aí. É um curso bastante amplo, bastante aplicado, né? Então, tem esse interesse, né? Você vê uma série de abordagens, talvez nem todas tão aprofundadas, mas você fica mais aberto para poder ir para uma outra área depois, né? Que faculdade que você viu, Lê? Não entendi. Eu tinha visto na Federal do Rio que o curso lá era só de biologia marinha. Eu acho que é o UFF, né? Federal Fluminense. Tá. Eu não sei, lá não sei. No Rio de Janeiro tem uma específica cidade, eles têm, acho que 5 federais e mais uma estadual, todas elas com um corpo docente muito grande na área marinha. Rio de Janeiro é praia, né? É mar. Então, assim, é muito forte a área marinha no Rio de Janeiro, a ponto de que várias dessas universidades, inclusive, dividiram e têm departamentos específicos de biologia marinha, o que não é comum em nenhum outro lugar do Brasil, né? O departamento ou é de zoologia, ou é de botânica, geral, assim, tem terrestre, marinho e tudo. Especificamente no Rio de Janeiro, a gente tem departamentos de biologia marinha, e talvez tenha alguns cursos também vinculados a esses departamentos. Entendi. Eu vejo uma coisa, eu acho que todas as áreas se conversam. Então, eu já tive alunos de várias áreas de geociências, por exemplo, fazendo mestrado e doutorado comigo, né, e trabalhando melhor do que outros alunos. Então, eu acho que o currículo, acho que tem esse ponto, alguns pontos que foram falados. Acho que você está numa universidade mais direcionada. Então, por exemplo, mais na USP ou em outras universidades, você pode direcionar para aqueles grupos que trabalham com algas marinhas, com ecologia marinha, com animais marinhos. Então, você pode entrar nesses grupos. Então, existe, né? E talvez alguma universidade de Goiás, do interior, não tenha nada marinho, aí não vale a pena entrar nessas universidades, porque você não vai conseguir cursar. Outra coisa, está perto do mar. Então, a dificuldade que eu tenho aqui em São Paulo, hoje, se eu começasse a estudar e estivesse em São Paulo, não faria biologia marinha, né? Eu faria alguma coisa terrestre,
Você tem que viajar, ir, voltar, esse deslocamento. No nosso caso, o local próximo mais interessante de estudo é Ubatuba, fica umas 5 horas de viagem. Então, só para ir e voltar, você perde um dia de trabalho, é extremamente cansativo, tudo mais. E quem está do lado do mar, eu tenho um amigo que trabalha na Itália, que é um super ecólogo marinho, ele sai, ele está no mar. Na realidade, o lugar que ele trabalha é como um submar, na realidade, né? O lugar que você trabalha é no mar, você sai da sua porta e você cai num costão rochoso, então você já está estudando, né? Então é bem diferente. Então, uma universidade próxima do mar tem algumas vantagens, e tem uma equipe, com certeza, mas agora, você pega, por exemplo, uma Unifesp, aí ela tem uma super equipe, né, de biologia marinha, né? Você pega uma federal de Santa Catarina, por exemplo, tem uma super equipe de biologia marinha, aí envolve várias áreas. Então, acho que essa análise é interessante vocês fazerem, mas já pensando no que vocês gostariam de fazer a princípio, porque eu sei que é difícil agora, mas se alguém tiver essa ideia, eu tinha colegas, né, o Luiz, por exemplo, entrou, já trabalhava com insetos antes de entrar na faculdade. Se vocês tiverem essa ideia, vale a pena pensar, olha, eu gostaria de ir para esse lado, e ver a equipe dessa universidade e tentar escolher nesse sentido. Também não é muito fácil, porque você não faz assim, né, e entra na universidade, tem vestibular e tal, então, né, entrar na USP é mais difícil que entrar em outras universidades, sei lá, do que na Unisanta, por exemplo. Então, acho que vocês vão ter que pesar tudo isso, mas eu acho que escolher uma boa equipe, mas você sempre pode fazer outra coisa importante, você pode fazer outro curso, ou você pode fazer o curso em outra universidade e na USP, né, atrás de estágio, ser orientado em outro lugar. É um pouco mais trabalhoso, né, porque você vai ter que se deslocar e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia as coisas não são travadas como eram antes, né, as coisas são muito mais transversais, né, e vocês devem procurar essa transversalidade, essa interdisciplinaridade, né, e essa liberdade de, olha, eu estudo em uma universidade, mas vou fazer estágio em outra universidade. Foi o que eu fiz. Eu tive oportunidade, eu morava na Moca, né? E eu fiz biologia na Universidade de São Judas, porque eu tive uma bolsa de 100%. Eu ia a pé para a faculdade, sem pagar nada, né? Meu pai ficou a maior alegria do mundo, né? Não gastava nada e ainda a filha voltava rápido para casa. Então, eu fiz São Judas, mas já no meu segundo ano do São Judas, eu já entrei no Instituto de Botânica, na Fisiologia e Bioquímica, lá com o Buquerite, com a saudosa Sônia Dietrich. A Sônia Dietrich foi a minha orientadora, né? E aí, fiquei no Instituto de Botânica por 6 anos. Mas era o que o professor falou, era longe, tinha que se deslocar para o estágio, mas eu não via a hora de chegar lá, eu não via a hora de sair da faculdade e ir para lá. E eu nem gostava tanto de planta, que eu fazia parte de bioquímica, né? Então, assim, por mais que você trabalhe em outro ambiente, você pode direcionar o que você gosta mais também, porque as oportunidades vão aparecer, né, dos estágios, e nem sempre o primeiro é o que a gente quer, né, professor? A gente tem que ir vendo até conseguir chegar onde queria, né? E é o que o professor falou, realmente, para mim também era bem, porque é longe o Instituto de Botânica, né? Fica bem aqui em São Paulo, com todo o trânsito que tem. O trânsito. Complicado. Aí no mestrado eu fazia Unifesp, né? Eu ia para a Escola Paulista, dava aula já e cumpria as disciplinas na Escola Paulista e fazia parte de desenvolvimento de projeto toda no Jardim Botânico, no Instituto de Botânica. Aí ficou mais difícil ainda, só que aí a gente tinha carro, então facilitava um pouco a vida, né? Já tinha mais de 18, já podia ter carro. Mas é isso aí, tem que ver essa parte de morar fora, possibilidade, custo, né? Bolsa de estudos hoje em dia não é tão fácil, né? E aí, meninas? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber que faculdade que vocês fizeram, quais foram as suas pós, dos dois em si, como que vocês chegaram hoje dando aula, como que foi a trajetória? Ixi, que monotonia os dois, como eu falava bem parecido. Eu fiz USP,
a biologia, né? Na biologia também a gente tem duas opções, né? Você tem um curso que chama-se bacharelado, que é um curso mais voltado, a ideia dele é que ele fosse mais voltado à pesquisa, e um curso de licenciatura voltado ao ensino, né? A parte da biologia em si, nos dois cursos é igualzinho. Então, o que acontece? O pessoal da licenciatura que faz uma série de disciplinas, como didática, aprender o sistema escolar, como é que ele funciona, como é que o aprendizado funciona, etc. E hoje em dia, eu oriento todo mundo que me pergunta logo no começo do curso, a licenciatura eu acho muito mais interessante, porque você tem a base da biologia, de qualquer maneira, e tem a opção, né, de uma profissionalização, que é a licenciatura, tá? E se você só fizer o bacharelado, não pode dar aula, né? Num sistema oficial, assim, você não está preparado para dar aula, tá? Aí eu fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, em Campinas, e estava mais longe do mar ainda, que eu falei, é uma realidade, era viajar. Na verdade, eu só morei 1 ano em Campinas, o primeiro ano que eu tinha que fazer muitas disciplinas, e depois eu morava em São Paulo para ficar no meio do caminho. Então, morava em São Paulo, ia para Campinas fazer aula, fazer algumas coisas, e ia para o CEBIMAR, que o professor falou, é o Centro de Biologia Marinha da USP, que fica no litoral norte, em São Sebastião. Então, eu descia para o CEBIMAR para fazer a parte de campo lá e etc. Fiz o mestrado e doutorado, depois eu dei quase 1 ano de aulas em Sorocaba, na PUC, num curso de biologia que eles estavam criando, e apareceu um concurso público, né, e eu acabei vindo aqui, quer dizer, eu já tinha feito alguns, mas aí esse que deu certo, que eu acabei vindo para Curitiba, que também não é uma cidade de mar, também sofro viajando o tempo todo para o litoral, né, e a gente quer ter, às vezes, um aquário, né, de água salgada. Eu tive um aluno ano passado que estava fazendo experimentos com mexilhão, marisco, e a gente precisava criar os bichos vivos em Curitiba. É uma tristeza, 1 hora e meia do mar, ele tinha que toda semana pegar galões de água salgada para trazer, para, né, alimentar os bichos, não podia ser água que a gente compra, pó, né, para fazer água do mar artificial, mas daí não tem a comida do bicho, então vai e volta, quer dizer, realmente, trabalhar com coisas marinhas, num ambiente que você não está muito pertinho do mar, é complicado. E aí foi isso, eu prestei esse concurso, e acabei me mudando para Curitiba. Hoje eu trabalho no departamento de zoologia. E aí que eu falei para vocês, hoje eu sou um pouquinho mais zoóloga do que ecóloga, porque já que eu estava no departamento de zoologia, durante o meu mestrado e o meu doutorado, eu acabei escolhendo um modelo para estudar ecologia, que é um bicho chamado assídia. As assídias é um bichinho invertebrado que gruda, muito parecido com esponja, na verdade. E aí eu pensei... Oi? O primeiro dos cordados, né? Isso, já aprenderam? Já, tá legal. Então, e aí eu comecei a me dedicar mais ainda à descrição das espécies, a entender a evolução das espécies, né, coisas desse tipo, que são mais coisas da zoologia, porque eu estava num curso de zoologia, de pós-graduação, num departamento de zoologia. Muitos anos depois, a gente criou, praticamente 10 anos depois, a gente criou um curso de pós-graduação em ecologia, aqui na universidade. Aí eu também comecei a atuar, né, mais no curso de ecologia, e nesse momento eu sou coordenadora desse programa de ecologia, de pós-graduação, tá? Então, realmente, todo o tempo, né, trabalhei na pesquisa, e no ensino, porque a gente é contratado numa universidade. Então, a gente é contratado, na verdade, como docente, não como pesquisador. Então, boa parte do que a gente faz é dar aulas, né, nos cursos de graduação, e também fazer os trabalhos de pesquisa, aí para quem gosta aí bastante da área. Flávio. Oi. Deu uma falhadinha no que você falou no final. Não, mas a minha trajetória foi bem parecida. Eu, na verdade, era mais burrinho que a Rosana, eu era bem burrinho naquela época. Continua um pouco agora, mas evolui um pouco. Daí eu estava paquerando uma menina na botânica, eu decidi fazer botânica.
essa foi a minha origem para entrar na botânica. Mas aí eu gostei das algas e fiquei no herbário onde você tem as coleções de algas, né? Então fiquei um tempo trabalhando lá, que é onde eu devia ter ficado. Na verdade, essa questão do foco é super importante, né? Você focar numa coisa e continuar, né? Bom, aí o meu orientador, quando eu entrei no mestrado, ele me deu uma tese que tinha 10 coisas diferentes, menos a parte de taxonomia, que chama, né? Que é a identificação das algas, tudo mais. E daí eu tentei naquelas coisas, aí entrou ecologia, que eu gostei muito, né? E aí tinha o que é comparado com biologia molecular hoje, que é desculpa, eu estou gado, cariologia, que é estudo dos cromossomos da alga. Não conseguia fazer nada com aquilo, odiava. Isso não acabou não entrando no mestrado. E aí no doutorado eu estava fazendo cultivo de algas no campo, aí eu me pus num projeto de cultivo de algas no campo, aí fui para outra coisa diferente, mas sempre nessa área de botânica, né, dentro do departamento de botânica e de algas. E isso é uma coisa que eu sinto muita pena, né, de não ter focado ou em ecologia ou em taxonomia desde o início. Mas o coração levou para outro lado. Não, a botânica é que me levou para as algas, mas depois disso, né, dentro das algas, está focado em taxonomia ou na parte de ecologia, né? Mas foi uma questão do orientador. Então, a pessoa que vai te orientar é muito importante, né? O Eurico foi um ótimo orientador, né, mas tinha essa peculiaridade de não focar. Ele não focava ele, né, e os orientados podiam focar ou não. A Estela, uma colega minha, focou, né, apesar do Eurico, né? Mas eu não, eu fui mais, ele apresentava uma coisa nova, eu ia atrás. Isso é péssimo, né, porque você não aprende nada, né? Depois aí teve vários outros episódios na minha vida que eu não foquei, culpa minha, né? Entrei como professor, então eu recomendo muito para vocês esse foco, né? Define uma coisa que você quer trabalhar e vai naquele foco. Hoje em dia, a quantidade de informação que tem é absurda, né? Então, qualquer coisa que você trabalhe, você tem milhões de revistas científicas, estão todas online, né? Você tem que estudar tudo aquilo, né? Toda semana saem 1 ou 2 trabalhos, né? Então, o cientista tem que focar muito, né? E mesmo se você não for ser cientista, se você for ser gestor de uma unidade de conservação, você tem que focar também, né? E se manter atualizado e ter um certo direcionamento. Não é que você não vai estudar as outras coisas, mas no direcionamento profissional é muito importante, assim, para você ter sucesso, né, ao longo da carreira. Aí eu fui indo, né? Aí, aos poucos, eu fui me dedicando mais à ecologia marinha, né, que é a área que eu gosto mais, né? E aí eu passei para a parte de mudanças climáticas, né, e educação. Então, no nosso departamento surgiu uma linha de educação em botânica, né? E como eu trabalhava muito com extensão e tudo mais, eu acho a educação muito importante, né? Embora muita gente fala de que é importante, mas não haja nesse sentido. Mas eu comecei a trabalhar com pesquisa em educação, né, dentro da área de mudanças climáticas e dentro da área de biologia marinha. E essa pesquisa que eu estou fazendo é um exemplo disso. A gente está mandando, que eu queria convidar a Rosana a participar, né, mas aí vocês podem participar respondendo o questionário, né. A pesquisa é o seguinte: a gente está perguntando todos os ecossistemas marinhos e colocando alguma característica do tipo, existem algas nesse ecossistema? Não tem essa pergunta, mas é só para dar um exemplo. Né? Aí o cara coloca, banco de rodolito, sim, tem algas. Aí, praia arenosa, não tem algas. Né? Então, é mais ou menos um questionário nesse sentido, e aí para cada participante ele ganha uma nota. Sabe muito sobre o ecossistema marinho ou sabe nada sobre o ecossistema marinho. E simplificando muito, é esse tipo de pesquisa que a gente faz. Isso vai para o Brasil inteiro, né? Para cidades costeiras, né, onde se espera que a pessoa conheça mais sobre o mar,
e cidades do interior onde se espera que se conheça menos. Então, tem uma série de perguntas, de hipóteses, que a gente vai tentar responder para saber quanto se conhece, né? De banco de odolito, eu já sei que ninguém vai conhecer nada, mas, enfim... Vai todo mundo mandar um WhatsApp para a professora. Então, eu estou nessa área de ecologia, né, que é muito relacionada a hipóteses no ambiente marinho, e na área de educação, mas também relacionada ao ambiente marinho. Pode enviar, professor, eu vou depois entrar em contato com o professor offline, né? E fora da palestra, e aí a gente pode me enviar, a gente coloca para os alunos responderem, enfim, para o pessoal que a gente conhece aí, muito até bom. Os colegas velhos de faculdade também distribuírem, né? Não há por que não colaborar, é até uma honra, né? Fazer parte de uma pesquisa, né? Letícia está com o dedinho levantado. Eu tenho uma pergunta bem rapidinha, posso? Porque a minha acho que não... Ontem eu vi uma reportagem à noite, a televisão estava ligada e eu vi uma reportagem que foi descoberta na Austrália, um banco de corais, né, de não sei quantos metros, que equivale a um prédio de 30 andares, uma coisa bem assim, grande. A mídia, óbvio, foi descoberto, tem que ser, né, dito no mundo inteiro, ok. Mas até quanto que a mídia poderia ajudar ou influencia nesse tipo de pesquisa no Brasil? Porque a gente tem muita coisa no Brasil e que não é divulgada, muita pesquisa, muita descoberta no Brasil e que também não é divulgada. Apesar de esse ano ser um ano que a ciência está em evidência devido às queimadas, devido ao coronavírus. Eu falo que principalmente para essa turma de terceiro ano que a gente só vê ecologia, né? Já não é aquela coisa bem básica de Darwin e Lamarck, que depois vai para ecologia, né? E vê lá os termos usados em ecologia e tal. Então, tá mais fácil até para lecionar, porque a mídia já faz parte do meu trabalho. Não preciso falar muito, né? Mas até quanto que isso interfere? Porque a ciência, a gente perdeu bolsas esse ano, né? A gente teve aí o CNPq, a gente teve a FAPESP cortando, né, a verba. Como que uma menina dessa, que aí está no começo da vida e quer estudar, né, e os pais estão lá lutando para pagar o colégio, vai ficar sem bolsa, né? Então, realmente... Quanto que isso impactou e vai impactar na pesquisa? Não sei. Flávio, quer começar para a gente revisar? Não, começa você, Rosana, acho que... Não, então, o que eu vejo a gente reconhece claramente que se a gente tiver uma mídia mais divulgando os resultados de pesquisa, as coisas que a gente faz, com certeza isso é benéfico para todo mundo, né? E existe um reconhecimento, quer dizer, o jornalismo científico começou há muito pouco tempo no Brasil, hoje já existe uma formação mais direcionada a jornalismo científico, antes era só algum jornalista que de repente se interessava, né? Inclusive isso também é um caminho possível, né, para biólogos. A gente está vendo vários fazendo isso. Tem uma base boa da ciência, mas gosta mais da área de comunicação. E acaba usando essa base para comunicar ciência, ou na questão do professor, que vai dar aula, ou nas mídias que a gente está vendo hoje em dia, na TV, no rádio, no podcast, no YouTube, etc. Né? Então, isso está se tornando uma profissão bem importante. E acho que, com certeza, a gente valorizaria muito mais o nosso ambiente se a gente soubesse muito mais coisas do que está sendo, né, descoberto todo dia, tantas espécies novas, umas espécies muito diferentes, né, até fotografias dos animais. Então, isso é mais presente. Como o Flávio falou, a história da fotografia, até para o nosso trabalho de pesquisa, hoje em dia eu tenho muito mais facilidade de reconhecer e de descrever uma espécie de assídia, porque eu tenho fotos excelentes no campo, de gente que mergulha e tirou uma foto do bicho vivo, colorido, ele como ele é. Quando a gente, às vezes, vai estudar, o bicho já foi morto, já está no álcool, perdeu a cor, então você não tem muita noção de como ele era antes, né? Então, assim, a tecnologia está ajudando muito, e eu gostaria de falar só uma coisinha, assim, às vezes a gente fala como é que foi a nossa carreira, parece uma coisa linear, linda, bonita, tudo tão definido, né, e vocês tantas dúvidas e não sei o que eu quero.
Eu acho que a gente tem que testar bastante coisa. Antes desse foco que o Flávio está falando, eu acho que a gente tem que testar bastante coisa, e só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com biologia marinha, falei que eu entrei na universidade querendo fazer biologia marinha, mas uma primeira oportunidade de estágio que eu tive foi no zoológico, e era no setor de répteis do zoológico. E eu fui, fiquei lá julho, era um estágio de férias, julho inteiro, ia todo dia para o zoológico, ajudar a cuidar dos bichinhos, conhecer, não sei o que e tal. Né? Depois eu tive uma outra oportunidade de ir para a Amazônia, e acabei trabalhando com anfíbio, quer dizer, não era nada a ver com a área que eu queria no momento, mas é biologia, é bicho, é interessante, era uma oportunidade para ir para Manaus, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? Eu já tinha 20 e tantos anos, né? Às vezes, agora, qualquer criança de 2 anos já andou de avião uma vez na vida, né? Naquela época era caro, era difícil e tal. Então, fiquei 2 meses na Amazônia, fiquei lá trabalhando com os bichinhos. Tudo que a gente faz é experiência, e é importante também para definir, gosto ou não gosto. Fui lá, fiz, interessante, mas não é a minha praia, não me sinto bem no mato, né? Então é legal ir conhecendo as coisas sem muito medo, assim, de ter que definir, porque a gente tem uma vida pela frente, né? Então, mesmo depois de talvez fazer a biologia, pode mudar um pouquinho essa área, ir um pouquinho para a legislação associada à biologia, ir para a comunicação associada à biologia, tem muita coisa para fazer, né? Então, também não tenham tanto medo, vamos experimentar um pouquinho. A Letícia que queria perguntar, né? Isso. Eu queria saber se, na época que vocês estudaram, durante a faculdade, se vocês estudaram também a parte de paleontologia. Chega aí, Flávio. Tivemos, né, Rosana? A gente tinha um curso de paleontologia, um curso. Era um curso só dentro de toda a faculdade. Tinha geologia, tinha paleontologia. Acho que ainda tem hoje. Tem, acho que tem. Aqui na nossa faculdade tem, porque a biologia veio de um curso mais amplo chamado História Natural, e dentro dessa História Natural, normalmente se via também a parte de geologia e paleontologia. Tem, a maioria das grades curriculares ainda tem paleonto e geologia. Mas, por exemplo, você fazendo bio, você pode ir fazer estágio na Palio. Pega um cara da Palio, vai fazer estágio lá e trabalhar com isso, se é o que você gosta. Então, não tem problema nenhum. Elô? Eu tenho uma pergunta para os dois. Vocês trabalham com robôs ou já trabalharam? E qual é a maior profundidade que já chegaram? Flávio, você está mais tecnológico que eu. Não, eu não estou muito, não, viu? Na verdade, na época que eu trabalhava, foi a coisa mais radical que eu fiz foi trabalhar em alto mar, em um lugar que tinha corrente forte, mais ou menos 20 e poucos quilômetros da costa, banco de rodolito. Foi aí que eu conheci os rodolitos, eu também não conhecia. Né? E aí dava uns 20 e poucos, 25 metros de profundidade no máximo, dependia do lugar, né? Um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais raso, mas a gente mergulhava com um cilindro. Né? Naquela época não tinha nem SETSCAN, esse tipo de coisa, não sei se tinha em outro lugar, mas a gente não tinha. E agora a gente trabalha, eu estou fazendo um projeto que eu não sou eu que dirijo os ROVs, é o Paulo Sumida, que é um cara do oceanográfico, que também não é ele que dirige, ele tem um técnico que mexe com isso, né? E tem vários ROVs, eu não sei exatamente como é que funciona isso. A gente está fazendo outro convite nesse caso específico para a Rosana, a gente está fazendo uma modelagem do submarino 3D, né? Com uma verba que eu consegui, é um submarino virtual. Aí ele vai afundar na água e vai passar vídeos, né, de todos os ambientes marinhos da América do Sul. Então, a gente conseguiu um colaborador que a gente já tinha, na realidade, vários pontos da América do Sul, esses ecossistemas escondidos, né, que você não vê. Tipo o banco de rodolito, manguezal você vê, por exemplo, né, manguezal é evidente, mas em um submarino não iria no manguezal também. Mas são esses mais fundos, banco de rodolito, recife de coral, algas gigantes. Então, a gente está trabalhando com o ROV para isso, para conseguir esses filmes, né? Mas isso dentro dos projetos que já existem, então não é uma coisa especial para mim.
Então, é onde a gente trabalha com robô. O Paulo Sumida, já que você fez essa pergunta, tem outras pessoas, Ricardo Coutinho e tal, mas é um cara que é especialista em robô submarino, né? Ele teve vários já, e são projetos da FAPESP, eu acho, e ele tem um técnico que trabalha especificamente com isso, que é muito raro, né? Os técnicos normalmente trabalham com 10 coisas ao mesmo tempo, ele tem um técnico só para isso, para fazer essa operação desses robôs, e que dá curso no Brasil inteiro, curso fora do Brasil. O Paulo até que entende menos, que ele é o pesquisador, né? E esse técnico entende da operação mesmo do aparelho. As meninas conhecem os robôs, porque sempre no primeiro ano, quando a gente vai falar de origem da vida, né? Enfim, da evolução, da evolução química, de tudo, eu passo um filme para eles que é o Criaturas das Profundezas. É um filme já antigo, né? Já tem aí um tempinho aí, mais de 10, 15 anos esse filme. E que foi... porque eles fizeram... mergulharam com robôs para fazer o Titanic e, por fim, eles acabaram utilizando esses robôs para fazer estudo, né, de campo. E aí elas viram aí alguns submergíveis, né? Submergíveis que falam? Isso. E aí a gente tem um pouco dessa ideia, porque, inclusive no final do filme eles falam das condições extraordinárias de vida no profundo do oceano para poder extrapolar a Marte, né? Então, que adianta querer estudar Marte se a gente não conhece nem o profundo do nosso oceano, né? Então, acho que é por isso que fica um pouco mais claro. Uma coisa que é legal é que a tecnologia está se desenvolvendo muito rápido e está ficando mais barata. Então, hoje em dia, inclusive, a gente tem drone, né, que é o que está todo mundo falando, os drones aí, mas para usar dentro d'água, né? E aí com um custo razoável, né? Sei lá, acho que a última vez que eu vi $800, alguma coisa assim. Então, assim, isso vai começar a ficar um pouquinho mais comum, fácil, né? Porque daí é uma coisa que um pesquisador individual, porque o ROV, né, que o Flávio falou, é o veículo operacionado remotamente, né? Operação remota, é a sigla ao contrário do inglês. E isso são equipamentos caríssimos, isso são instituições várias que se juntam para desenvolver, às vezes é projeto de um país, né? Não é uma coisa que, né, um pesquisador tenha, não. Mas um drone talvez já seja uma coisa que esteja viável para laboratórios mesmo individuais. Aí pega um outro problema, que em muitos casos a gente tem águas um pouco turvas na nossa costa, naturalmente, né? Por causa de muito rio, muito estuário e tudo mais. Então, ele vai ser útil em alguns lugares onde a água seja mais clarinha e que, né, a câmera possa ver as coisas e tudo mais, mas vai ser bastante útil, com certeza vai começar a ser usado cada vez mais. Eu nunca usei, eu não conheço, mas eu vi, por exemplo, ano passado, uma demonstração do pessoal lá em Galápagos, usando para checar a base dos barcos que chegam lá, por causa de bioinvasão. Então, o barco leva bicho, leva planta para lá e para cá, grudado no casco. E como Galápagos é uma ilha, é um local de proteção, né, ambiental, e eles têm que ser bastante rigorosos com a questão de bioinvasão, quando o barco está chegando lá perto, tem que parar lá fora, aí eles vão com os técnicos, põe o drone embaixo d'água, olha todo o casco. Se tiver uma craquinha grudada, eles mandam de volta o barco. Eles só recebem barco totalmente limpo. E mesmo assim tem vários problemas de bioinvasão, porque eles estão fazendo isso nos últimos 5 anos, né? Então, coisas mais antigas não tem. Então, vejam que está sendo mais usado mesmo. É uma coisa interessante. Legal. Alguém tinha a mão levantada? Gica? Isso. É porque, assim, a questão do plástico, né, nos oceanos, como isso afeta a vida marinha, porque mesmo com documentários, matérias e até leis para tentar proibir, né, pelo menos os canudos, muita gente, tipo, não acredita muito nisso e continua usando plástico, assim, de um jeito desenfreado. Aproveitando, fazendo um gancho com a Giovana, a gente tem também os lixos de cruzeiros, né? Ah, sim.
Então, a gente está tendo uma série de reuniões, oficinas, para discutir a tal da década do oceano. O que nós, aqui no Brasil, o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Esse é um dos temas, né, que foi discutido, e realmente a gente, por exemplo, e isso é uma área de pesquisa muito grande, tem bastante gente agora, até pesquisando para a gente entender qual é a origem do plástico, se ele é uma origem do oceano, por exemplo, o cruzeiro, a plataforma de petróleo, né, estão produzindo lixo e podem estar deixando no mar ali mesmo. Tem todo o pessoal da área costeira, os turistas, os pescadores, os que moram na área da costa. E tem os que estão aqui dentro do continente, né, que também estão descartando coisas e que eventualmente acabam no mar, né? Então, tem esse tipo de pesquisa, saber os vetores, as origens, etc. Tem um outro tipo de pesquisa que é saber qual a taxa de degradação, né? Quanto que dura cada material no mar, que a gente também não sabe tão bem assim. Tem outras linhas de pesquisa que são os poluentes que grudam no plástico. É mais um problema sério. Não é só o plástico em si, mas a fórmula química dele deixa íons abertos, né? Uma coisa assim na área de química, que outros poluentes grudam em cima. Então, quando uma tartaruga come, quando um peixinho come, ele não só está comendo plástico, como ele também está comendo uma pequena bombinha de poluente, né? Concentrado naquele plástico. Então, é outro problema. Uma outra questão que também é área de pesquisa agora é como que esse plástico passa na cadeia alimentar. Quer dizer, o fitoplâncton, as alguinhas unicelulares, elas absorvem de alguma maneira? Talvez não. Quem absorve primeiro é o zooplâncton, que filtra, e na hora que ele filtra a alga, ele também filtra o plástico. Se esse zooplâncton é comido pelo peixe, o peixe fica com o plástico, ou ele consegue descartar. Né? Então, assim, ao longo de toda a cadeia alimentar, como é que esse plástico? Então, assim, o que a gente está vendo? Que a gente tem uma área nova de estudo, em vários aspectos, para entender o plástico, e tem o por trás, que é o que você estava mais preocupada, né? Que é o pessoal das ciências sociais, da legislação, como que a gente faz, né, para a humanidade se convencer que muitos desses plásticos talvez não sejam tão úteis a ponto de valer a pena a gente sujar o oceano para aquele uso daquele plástico, né? Toda a área de substituição de materiais, também o pessoal aí de químicas e tudo mais, estão tentando substituir, né? Eu vi uma notícia bem triste, infelizmente, que com a Covid, o que aconteceu? Como toda a economia do mundo diminuiu, o uso do petróleo diminuiu também, certo? Então, todas as empresas produtoras de petróleo estão fazendo uma pressão imensa para desviar o petróleo que não é usado para combustível, para quê? Indústria do plástico. Petróleo é a base do plástico, né? Então, e vai ter essa pressão agora, a gente de um lado querendo diminuir um pouco pela poluição, por outro lado é uma matéria-prima que está sobrando, e aí o que está acontecendo? Está ficando muito barato, e aí, se é muito barato, é mais barato fabricar o plástico novo do que reciclar. Então, a indústria da reciclagem está perdendo, porque eles estão com margem, né? Estão vendo que nos próximos 5 anos eles vão ficar com uma margem de lucro tão pequenininha que acaba não valendo a pena, né, reciclar, porque o plástico novo é muito barato demais. Então, vejam como, né, toda uma questão econômica que a gente nem está pensando pode dificultar todo esse equilíbrio aí de forças. E um impacto social, né, Rosana? Porque quanta gente não sobrevive pegando reciclado e essas cooperativas, né? A gente está num país que não é desenvolvido, né? Então, assim, o impacto social até... Não, isso é importante em qualquer país. Vamos falar de Estados Unidos, país desenvolvido? É um problema seríssimo. Eles têm milhares de resíduos de plástico e de tudo, né? E toda essa atividade de reciclagem devia ser muito mais incentivada. Só que tem isso. Boa parte desse incentivo é o equilíbrio econômico. Se não valer a pena economicamente coletar e reciclar, é difícil a gente obrigar a fazer. Quem que vai fazer
pagando do bolso, não vai funcionar. Vai funcionar enquanto for uma atividade econômica também rentável, né? Acho que eu posso ter me expressado mal. O que eu quis dizer é assim, tem muito carrinheiro que faz isso para comer, né? Não, claro. Então, assim, Não, aqui é um problema social sério. Se a reciclagem também diminuir de valor, né, vai ser um problema sério, sim, para essas pessoas. É que tem os outros materiais, né? Muito papel, também o metal, o alumínio, não é só o plástico. Tá. Mais alguém quer completar alguma coisa? Evelyn? Não? Meninas? Neiva, o Neiva tá aí. Fiquei feliz. Pedro Henrique Neiva estava em dúvida também da biologia marinha. É um aluno nosso. Mas acho que ele não deve ter alguma pergunta, não, senão eu já tinha colocado no chat aqui. Tem alguma coisa escrita no chat? Deixa eu ver. O professor JR estava assistindo a aula e teve que sair. Esse professor José Roberto, ele faz no laboratório com os alunos, Flávio, Rosana, ele produz um bioplástico. Olha, que legal. A gente produz um bioplástico. Ele faz professor de química bem voltado para a área da indústria, mas para a sustentabilidade, para o reciclado. Então, com o óleo reciclado, ele produz o bioetanol e eles veem biodiesel, né? Purificando, obviamente, em minúscula escala e dentro de um laboratório de educação básica. E ele faz lá um bioplástico também, até um material para fazer, até o material à base de amido de milho para fazer pele, né? A gente fala da pele do peixe quando é utilizado no transplante, na ferida, né? Na cura de queimados. Né? Ele faz um trabalho bem legal com eles também. Gente, acho que é isso, né? Tem mais alguma dúvida que vocês têm quanto ao curso, quanto a... Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu tenho uma reunião de 2 horas. Terminamos por aqui. Professor, agradeço muito a sua presença. Professora Rosana, agradeço demais a presença de vocês. Foi uma honra ter pessoas desse nível de gabarito falando com meus pimpolinhos aqui, né? E mostra que eles conseguem chegar onde eles quiserem. Basta querer, né? Basta correr atrás e tem essa disponibilidade. Aí tem muita gente muito importante e que dá a mão aí para a molecada, carregando esse povo para o futuro aí que a gente precisa, né, Rosana, né, Flávio? Muito obrigada, viu? Foi uma honra tê-los aqui conosco. Legal, foi um prazer também. Se depois aparecer mais alguma coisa, alguma dúvida mais específica, vocês peçam meu e-mail para a professora e pode escrever, tá bom? Tá bom, obrigada. Estou à disposição também. Aí se vocês precisarem, a gente está à disposição. E disposição lá no Centec também. Vocês são de São Paulo, né? Sim. Claro. Então, se vocês quiserem fazer uma visita, é Parque de Ciência e Tecnologia da USP. Se vocês quiserem fazer uma visita lá, depois que passar a pandemia, é um prazer. E o resto do tempo eu estou à disposição. Tá bom. Muito obrigada, professora. Agradeço o convite, agradeço a disponibilidade. Obrigada, Rosana. Muito obrigada. Tchau. Bom final de semana e bom feriado. Obrigada. Tchau, bom feriado. Tchau, obrigada.